Fala galera, aqui é o Fael Portinari e eu quero passar um recado bem breve para vocês. Os relatos que vocês costumavam ouvir diariamente aqui no canal do YouTube, agora está sendo lançado diariamente no TikTok. Pois o TikTok agora permite vídeos até 30 minutos. Então os relatos estão saindo lá no TikTok. Então para não perder, já acessem o link que está aqui na descrição do vídeo e vão lá ver os melhores relatos do canal Fael Corrêa. Boa noite a todos, eu me chamo Roberto, hoje tenho 54 anos e moro em Sobral, município do Ceará. Este fato se passou há mais de 40 anos. Na época eu tinha 13 anos e morava na cidade de Ipaumirim, aqui mesmo no Ceará. A minha família e eu morávamos em uma casinha de taipa, muito comum na época. Na rua em que morávamos, haviam poucas casas. A rua era de terra e havia muito matagal por todos os lados. O meu pai era pedreiro e a minha mãe trabalhava preparando almoço para as pessoas que trabalhavam na obra. Todos os dias, no início da noite, a minha mãe, a minha irmã Lorena, que na época tinha 18 anos, e eu ficávamos na porta de casa, conversando com a vizinha e com os filhos dela. A minha mãe e a vizinha, a dona Conceição, e nós, os filhos, ficávamos ali sentados à noite na frente de casa para fugir do calor. E a nossa fonte de luz era um lampião, pois não havia energia elétrica. Passávamos parte do tempo ouvindo causos assombrados contados pela minha mãe e a vizinha, e ficávamos morrendo de medo. Eu lembro que no período de quaresma não saíamos à noite, mas certa vez era noite de lua cheia e lá fora estava um vento tão gostoso que fomos nos reunir com a vizinha para contar os causos. Eu não sei dizer que horas eram, mas devia se aproximar das 8 da noite, quando ouvimos algo descer a rua bufando. Achamos que era um jumento ou um boi, e apesar da lua clara, não vimos direito o que era aquilo. Mas todos nós víamos a silhueta e escutávamos o trotar. E quando aquilo foi chegando mais perto, a coisa começou a relinchar, e os relinchos se transformou em uma risada, e aquilo se pôs de pé. Eu não preciso nem dizer que fiquei paralisado de medo, assim como a minha mãe e os demais presentes, que era a vizinha e os seus 2 filhos gêmeos que tinham a minha idade. A coisa passou bufando. A minha mãe sussurrou para ninguém olhar, então eu não pude ver direito. E quando aquilo passou por nós, a coisa disparou a correr como uma pessoa e se embrenhou nas matas. E depois disso, todos nós fomos para dentro de casa e trancamos tudo. A vizinha disse que era um lobisomem, e a minha mãe, muito cética, disse que nós estávamos imaginando coisas. E por volta das 22 horas, o meu pai chegou em casa. A vizinha e os seus 2 filhos estavam na nossa casa, pois o seu marido trabalhava viajando e ela não queria ficar sozinha. Contamos a história para o meu pai e demos os detalhes da coisa que vimos. E a minha mãe disse que provavelmente deveria ser algum animal que não conhecíamos, ou talvez até mesmo uma pessoa. Então meu pai, que se chamava José Arnaldo, hoje falecido, ele disse: "Eu não quero assustar ninguém, mas é um lobisomem, e dos perigoso. E vocês conhecem a pessoa que se transforma, mas não sabem quem é. Bem, daqui pra frente,
eu contarei a história com as palavras do meu pai. Há 7 anos, eu e a mãe de vocês fomos convidados para um arraial. Então deixamos vocês na casa dos seus avós e fomos. E nesse dia estava bastante frio e já havia escurecido e tinha um luar muito gostoso, meio amarelado lá fora. E o sítio dessa nossa comadre, onde era o local da festa, possuía uma porta nos fundos da cozinha que dava para uma varanda bem grande. E um imenso terreno com muitas árvores no fundo e mato alto em alguns pontos, pois o sítio estava bastante mal cuidado. Bem, ali do lado da casa havia uma fogueira onde todos se reuniam. Era de costume o meu tio Suede sempre aparecer no arraial, pois ele gostava muito de uma birita, capim-canela, quentão, caldo de mandioca com torresmo, baião de 2 e muito churrasco. As horas foram passando e eu estranhei que o tio Suede não apareceu. Acontece que bebemos a noite toda em volta da fogueira. Eu e um amigo que se chamava Antônio saímos de perto da fogueira e fomos para a varanda para pitar. A varanda dava de vista para um imenso terreno. E estávamos lá fora na varanda, conversando os dois, quando de repente vimos bem ao longe, no terreno iluminado pelo luar, um vulto escuro passar muito rápido de um lado para o outro, como se tivesse nos vigiando e se escondendo ao mesmo tempo. E quando a gente viu aquilo, um olhou para o outro e dissemos: é o Suede. E eu disse que ele queria pregar mais uma peça em todos nós e nos meter medo. O meu amigo disse: então vamos dar uma lição nele. E nós dois partimos em direção a ele, correndo e rindo. A gente ia dar uns bons cascudos nele para ele deixar de ser besta. Estávamos correndo e rindo. E quando estávamos já distante um pouco da fogueira, onde estavam os demais, quando 4 de nossos amigos e sua mãe saíram de perto da fogueira e foram até a varanda, pois como perto da fogueira é muito quente para as vistas, você não enxerga nada ao longe. Então a sua mãe gritou o que a gente estava fazendo. A gente rindo e correndo, viramos ao mesmo tempo para ela e gritamos que ela estragou a brincadeira, que estávamos indo pregar uma peça no Suede antes dele pregar a peça em nós. Então, a mãe de vocês gritou de volta: sai daí, homem! Isso que tá aí não é gente não! É onça ou é boi brabo? Foi aí que quase imediatamente viramos para a frente. E aquela coisa saiu de trás da moita. E era grande, negro, e andava com a parte de trás levantada. Mas logo ficou de pé, e era muito maior que nós. Então, aquilo abriu a boca e rosnou para nós. E é aí que o sangue gelou, e o coração quase saiu pela boca. Ainda estávamos a uns 30 passos da coisa. Então olhamos para aquilo com mais atenção, e era horrendo. Corremos, feito 2 desesperados, em direção à casa do sítio, porque para piorar, antes de sairmos em disparada, a coisa bufou que nem um cavalo, fazendo aquele barulho característico de cavalo quando bufa. O que aconteceu a seguir foi um desespero de quem chegava primeiro à casa do sítio, e um tropeçando em cima do outro no meio do caminho. Ao chegarmos na varanda em total desespero, quem estava lá disse que viu sim a coisa, e não era bicho desse mundo não. E depois, com mais calma, lá dentro, aquele alvoroço todo, um de nossos amigos que estava lá fora perto da fogueira
disse que também viu aquilo e estava com um mau pressentimento sobre o nosso tio Suede. Então, o Antônio e eu fomos até a casa do Suede, que ficava a cerca de meia hora do sítio. Fomos a pé, na escuridão, levávamos o facão e a lua clareava o caminho, mas a todo momento parecia que algo nos seguia. Então fomos atentos todo o caminho sem dar um pio. E quando chegamos na casa de Suede, 2 dos cães que ele tinha veio nos receber muito antes de chegarmos. E eles grunhiam, estavam com a língua para fora e percebi que claramente estavam com sede. Entramos pelo cercado, puxei o balde do poço e coloquei água para os cães, que beberam feito 2 desesperados. Chamei pelo tio Suede, mas ele não apareceu. Então deduzimos que ele simplesmente não estava em casa e fomos pegar o caminho de volta para o sítio. Mas os cães nos seguiam e grunhiam como se quisessem falar algo. Achamos muito estranho e resolvemos voltar e entrar na casa do tio Suede. E quando fizemos isso, antes mesmo de chegarmos à porta, estava um mau cheiro terrível. E quando entramos, nos deparamos com a coisa mais horripilante que já vimos. E eu jamais vou esquecer aquilo. Suede estava destroçado no chão da sala. A sua espingarda estava próximo dele e o seu corpo havia sido parcialmente devorado por algum animal e um tiro da espingarda havia sido disparado. Pegamos a espingarda e quando saímos lá fora, os cães ainda grunhiam e iam em direção ao matagal, como se tivessem nos chamando para ver alguma coisa. Antônio com o facão e eu com a espingarda decidimos seguir os 2 cães que se apressavam na nossa frente. E depois de andar por volta de 10 minutos, observamos que haviam outros 2 cães que também eram criados pelo tio Suede, mas ambos estavam no mesmo estado do tio, totalmente dilacerados. Deduzimos que havia algum predador na mata e fomos à caça. Os outros 2 cães nos levaram a uma casinha isolada que já ficava na divisa do povoado. Havia um lampião na entrada da casinha e ali no alpendre estava uma senhora que só reconhecemos quem era quando chegamos bem próximo. Era Maria Antonieta, a freira da paróquia Imaculada Conceição. Ela estava com um ferimento de bala no ombro e também ofegante. A velha estava despida e já foi falando com nós. Vocês são muito devagar. Eu segui vocês pela mata desde o sítio. Eu tive várias oportunidades de acabar com vocês, mas como estão em dupla, armados e acompanhados com 2 cães, eu decidi não arriscar. Mas se tivesse um sozinho, já estava no meu bucho há muito tempo, fazendo companhia ao compadre Suede. Faça o que vieram fazer, ou vão embora. Quando ela disse aquilo, tanto eu quanto o Antônio ficamos imóveis e quase desmaiamos ali mesmo, tamanho medo. Os cães não se aproximavam dela e rosnavam de fora do cercado. Apontei a espingarda e atirei. Eu não sei onde pegou o tiro, mas eu sei que acertei a velha, pois ela deu um grito horripilante que não era coisa desse mundo. Saímos correndo dali e os cães vieram atrás de nós. E quando chegamos no sítio, falamos que o tio Suede estava morto, pois alguma onça deu cabo nele. E só depois de muito tempo que contei a verdadeira história para a mãe de vocês.
A freira, ela desapareceu por um tempo da paróquia e achamos que havíamos dado um fim nela também. Mas 2 semanas depois, ela reapareceu, sem nenhum ferimento e como se nada tivesse acontecido. Bem, Fael, agora sou eu, Roberto, que vou terminar a história com as minhas palavras. Naquela noite, todos nós chegamos à conclusão que o que virmos passar era o lobisomem, que coincidentemente vinha do rumo da paróquia e seguia em direção à casa da freira. Acredito no meu pai, e depois dele contar essa história, eu descobri o real motivo que todos do povoado frequentavam a igreja, menos a nossa família. Boa noite.